Alan Garcia, você, boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco. Poxa, ontem a gente falava sobre isso, né, Luiz? Sobre o Dia de Combate à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. Comentávamos sobre onde estão os principais suspeitos, aliás, os principais culpados, né? Tem culpado dentro de casa, tem culpado na vizinhança e sempre mostramos também, tem culpado dentro da escola, onde a gente acredita que os nossos filhos estão seguros, mas infelizmente não é bem assim. A gente está aqui com a Júlia Nunes, que sempre nos ajuda a entender situações, principalmente, né, onde envolvem as mulheres que são abusadas sexualmente, seja pelo marido, companheiro, ou seja pelo professor da tua filha. E o primeiro recado que a gente passa, né, Júlia? Não tenha vergonha do que aconteceu. Vamos atrás e vamos colocar o culpado atrás das grades. Esse caso é um caso de estupro e a gente tem que falar a palavra certa. Boa tarde para você. Boa tarde, Wilson. Infelizmente, a gente não tem mais o que comemorar. Todo dia é um caso diferente. E o grande problema para as mulheres e para as crianças é que elas têm muito medo. E o medo não é só na questão do crime agravar, do estuprador perseguir, mas é medo dos julgamentos sociais. Sem dúvida nenhuma, com certeza em casa vai ter gente perguntando, mas ela foi vítima há 1 ano e por que ela não denunciou antes? Por que ela não falou nada antes? Por que ela não gritou antes? Por que ela não veio para a TV antes? E isso sempre traz uma questão de culpa. Eu vi que a palavra que estava sendo utilizada era abuso, mas a partir do momento que há uma prática de um ato libidinoso, se ele teve realmente o ato sexual, que vai ser comprovado através dos exames, não é para chamar de abuso, é para assumir a palavra do crime. É estupro. Quem pratica um ato libidinoso, mesmo que não tenha sido mediante força ou grave ameaça, com uma menina ou com um menino menor de 13 anos, comete estupro. E é necessário que a sociedade esteja pronta para aguentar o peso desse nome que é tão difícil ser utilizado. Ô, Júlia, e você fala isso baseado no Código, né, penal, ou seja, a partir de uma certa idade o que acontece é estupro e depois, enfim, aí a justiça vai entendendo cada situação, né? Perfeito. Quando a gente fala de menor de idade, a gente já tem que ter um cuidado muito grande. Mas quando esse menor de idade, ele tem menos de 14 anos, a criança pode querer, a criança pode aceitar. Muitas dessas meninas que se relacionam com os professores têm uma ideia de que está se relacionando com um namorado. Só que ela não tem idade para discernir entre o que é certo e o que é errado. Então o Código Penal veio para resguardar a intimidade e sexualidade dessa criança. Ele pode ter conquistado a confiança de diversas formas. No caso específico que está em tela, que é muito comum, inclusive muito parecido com o caso de Rio Largo, é o professor que se utiliza da condição de superioridade, ele se aproxima da menina, cria confiança e trata ela como se ela fosse namorada. Só que criança não namora, tem menos de 14 anos não namora, porque nesse caso existe a pedofilia e nesse caso existe também o estupro. Ô, Júlia, a gente está vendo aí uma situação que a mãe dessa criança contou que a filha levou para a direção da escola essa situação e que a escola, segundo a mãe da vítima, nunca foi em busca para resolver essa situação e que nunca levou o fato, o problema, o estupro para a família. A escola pode responder também, claro, vai responder por um outro crime. Isso. Pode não, a escola deve responder. Todas as pessoas que estão sobre a guarda, mesmo que provisória, de uma criança, que tem responsabilidade sobre essa criança, pode responder por abandono de capaz e diversos outros crimes. Não existe a possibilidade de uma escola, por exemplo, responder pelo caso de estupro, porque o crime tem um nome que a gente usa no direito que é personalismo, não passa de pessoa para pessoa. Mas existem outros crimes que podem ser tipificados. Escola, avó, babá, cuidador, todos aqueles que no período que tiver sobre a guarda da criança, estiver sobre ele, obrigatoriamente tem que responder. E quando uma criança informa que vem sendo vítima de abuso e não é tomada as medidas cabíveis, não responde só civilmente, não. Responde por crime também.
quando a gente não dá voz a essa criança, não dá credibilidade ao que ela fala, normalmente, eu não posso falar do caso específico, mas normalmente é porque sabe que existem outros casos ainda mais graves e querem acobertar. A imagem de nenhuma instituição é maior do que o direito à intimidade e sexualidade dessa criança. Deve responder o rapaz que cometeu o crime, as escolas e todos aqueles que durante a guarda, tivesse sobre a guarda dessa criança, deixou ela passar por essas situações. Recado dado para quem estiver pensando em tentar colocar esse caso para debaixo do tapete. Ô Júlia, mais uma pergunta importante. A gente vem acompanhando casos, você enfrenta, né? Você recebe mulheres toda semana que sofrem a violência que vem do marido, que vem do companheiro. E elas mudam o comportamento quando começam a passar por isso. A criança, principalmente, fala a verdade. Perfeito. É impossível uma criança ter sido vítima de violência sexual e passar desapercebida. A mulher, quando tem uma certa idade, ela entra num período de negação. Então pode ser que ela consiga, mas a criança não. Ela muda o comportamento em casa, ela muda o jeitinho dela de sentar, o modo que ela se comporta. Existem estudos que você pega uma criança, você não precisa conversar com a criança. Deixa só ela dentro de uma sala com brinquedos. Você vai ver ela despindo a roupa do neném, e vai ver ela tocando nas partes íntimas do neném. Não é tudo do que dia é feito para com noite. ela, né? Repete o fato, não é do dia para a noite que isso acontece. O que basta é que os pais, as mães e os responsáveis estejam atentos ao que a criança está passando. Essa criança fica chorando demais, essa criança tem uma relação, principalmente quando é de professor, ela tem uma admiração muito grande. Então é um amor assim que eu não acredito que ele está apaixonado por mim. Então ela cria na imaginação dela que ele é o príncipe encantado, que ele é o amor da vida dela, e na maioria das vezes ela só vai descobrir que está errado e só vai se deprimir, e a família só vai descobrir de verdade quando termina essa relação que não deveria nem ter iniciado. Então é muito importante o que você colocou. Fiquem atentos aos comportamentos alimentares, modificam. A personalidade da criança modifica totalmente, e observe sua criança brincando. Será que ela parou de brincar? Será que ela não brinca mais? Será que ela não está querendo ser mocinha demais? Todo mínimo detalhe é importante para poder chegar ao entendimento de que sua filha ou filho, que é importante deixar claro que muito mais há meninos sendo vítima de violência sexual silenciada do que meninas. Tem que suspirar, tem que respirar um pouco para a gente continuar. Júlia, você tocou aí na história de Rio Largo, onde a gente tem, né, aquela criança também que passou por uma situação semelhante. Que resultados temos, que resultados você tem tido, tem visto por parte da polícia, por parte de quem deve ir atrás e colocar atrás das grades quem cometeu isso? Eu digo sempre que eu confio muito na polícia alagoana e na justiça também. Mas o que eu vejo é processos que estão demorando aí 20 anos para ter uma condenação. O que eu tenho visto é o camarada solto nas ruas, fingindo que nada aconteceu, postando, tendo novos alunos, enquanto as meninas, não uma, mas inúmeras meninas do caso do Rio Largo se sentem amedrontadas e se escondem. Inclusive aquelas que tiveram coragem de denunciar nas redes sociais foram investigadas para ver se não estavam cometendo crime. Então aproveito a oportunidade de tocar, que esse assunto em especial me revolta muito, porque eu como presidente de uma associação, eu só posso pedir para fazer. Infelizmente eu não tenho força para poder assinar, para poder prender ou para fazer outra coisa. Eu preciso, inclusive, do apoio de vocês. Porque essa pergunta que você está me fazendo, eu gostaria muito que fossem feitas para as nossas autoridades de Rio Largo. O que foi feito com esse camarada? Porque até onde nós tomamos conhecimento, nada foi preso. As meninas estão seguras? Estão com medida protetiva? Porque tem inúmeros casos, inclusive de crianças que contam como acontecia o ato. Onde ele praticava o ato, quando ele pegava em casa, quando ele deixava em casa, quando ele se passava por namorado. Então aproveito para pedir encarecidamente que a TV Pajuçara, sempre com o espírito social, tome a frente, porque eu como presidente de uma associação não tenho conseguido respostas, infelizmente. Júlia, muito obrigado pelos teus esclarecimentos, também aqui essa revolta, que é a revolta de todos nós. E a TV Pajuçara tem mostrado, sempre que surge um fato como esse, a gente vai até o fim, mostrando a vítima, claro, desde que ela queira participar das reportagens, mas acima de tudo mostrando também quando o culpado é encontrado e começa a pagar pelo que fez. E tem que pagar sim, está dado o recado. A pergunta que eu deixo no ar, Wilson, é: será que esse professor fez dessa adolescente de 13 anos a única vítima dele? Eu volto com você.
Muito bem, Alain, exatamente. Acho que essa que é a pergunta que a gente quer fazer. Inclusive, tem leis que protegem, né? A lei de abuso de autoridade que não pode, que protege, que não pode mostrar, que não pode nada, o que deixa, inclusive, uma situação bastante vulnerável caso outras vítimas possam visualizar a pessoa e acabar dizendo, olha, eu também fui vítima. Enfim, agradeço a doutora Juliana Nunes pela participação. Obrigado, Alain. Você volta daqui a pouquinho. É isso que a gente continua dizendo. Você, papai e mamãe, prestem atenção nos seus filhos o tempo inteiro. Converse com eles, converse e ganhe a confiança do seu filho. Não pode ser apenas a conversa como ameaça. E você? E por que você? Então, quando você faz isso, a criança ela entra na casca da ostra e se retrai e fica protegida ali com medo porque você está ali repreendendo ela. O mais importante é que você ganhe a confiança, que ela sinta em você um poço de confiança e segurança para contar tudo o que aconteceu com ela. E aí sim, você vai ter então todas as oportunidades do que acontecer acima de qualquer coisa, acima do limite que aconteceu com a sua filha, ela vai te contar, tá? É muito importante que vocês façam isso. O pai e a mãe precisam fazer isso para evitar problemas como esse, tardios, depois de um certo tempo, que a pessoa acaba contando para alguém e alguém acaba então contando para a família, como foi esse caso e outros mais que nós já mostramos. Importante.